Amados, abençoados e abençoadas, graça e paz. Um beijo no coração de cada um de vocês. Parece que o inverno chegou. Muito frio aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Sei que também no sul e em muita parte do sudeste tem feito muito frio. Queridos, muito obrigado a todos vocês que são inscritos no meu canal e aqueles que ainda irão se inscrever, aqueles que divulgam e compartilham. Muito obrigado àqueles que dão um like. Não esqueça de dar o like. Você visualiza, dá um like. Se gostou, se não gostou, pode dar um dislike. Às vezes, uma mensagem minha, dependendo, ela é visualizada 200, 300, 400 vezes. E aí só aparece 30, 40, 50 likes. Eu sei que as pessoas gostaram, mas esquecem, né? Visualizar, porque é automático, né? Visualizou, a internet computa. Só que o like, né, para ter um número grande de like, tem que apertar lá onde está o dedinho assim, tá? Então faça isso. Eu te agradeço, muito obrigado. E aí, então, o YouTube vai recomendar esses vídeos para outras pessoas. Sobre o tema, evangelho lucrativo da religião, e o evangelho não é fonte de lucro. Eu quero fundamentar isso na epístola do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 em diante, que diz assim: de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Presta atenção nisso. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem na tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amados, é muito duro o que eu vou dizer para vocês hoje, nesta mensagem. É muito duro o que eu vou afirmar, mas é a mais pura realidade do que está acontecendo e que já vem acontecendo há centenas de anos. E cada ano que se passa tem despertado interesse. E muitos líderes religiosos que talvez no passado não pensavam assim, mas hoje a grande maioria está pensando, porque vê o progresso, o crescimento na vida material de muitos líderes religiosos que vêm se enriquecendo e cada dia mais prósperos e gozando de benesses, vivendo em mordomias, desfrutando do melhor dessa terra, não com o suor do seu rosto, mas com o suor do rosto dos membros dessas instituições religiosas. Uma pessoa trabalha anos e anos e anos e muitas das vezes não consegue a sua casa própria, nem mesmo ter um carro. O seu trabalho serviu apenas para a sua sobrevivência. Mas não é o que acontece com muitos desses líderes religiosos que nunca gostaram de trabalhar, mas têm casa própria, carros novos, trocam sempre de carros, têm
mansões, casas de praias, melhores planos de saúde, seus filhos estudam nas melhores escolas, comem nos melhores restaurantes, etc, 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 etc. Porque esse dinheiro lhes vem muito fácil, com o tal 10% de dízimo de cada trabalhador dessas instituições religiosas e ofertas que se tiram em cada reunião feitas por eles. Por isso, quanto mais reuniões, melhor. Quanto mais pessoas, melhor. Como eu já disse, conheci um líder que ele dizia que se media o termômetro de um culto, né, que na verdade uma reunião não era pela quantidade de pessoas, mas sim pelas ofertas, pelo resultado financeiro que aquela reunião trazia. Queridos, o evangelho nas instituições religiosas tem se tornado a maior fonte de lucro que possa existir. Não tem coisa melhor do que se abrir uma igreja. Não tem coisa melhor do que ser pastor de uma instituição religiosa ou de uma denominação evangélica. As pessoas que estudam e adquirem uma profissão, o intuito dela é trabalhar para crescer, para progredir, para formar famílias e sustentar as suas famílias. Mas os líderes religiosos não fazem teologia, a maioria deles nem teologia tem, mas porque aprenderam, aspas, pregar, é bom de lábias, abre logo um templo e ali se autodenomina, se auto-intitula pastor, coloca-se um nome e agora passa a viver das ofertas e dos dízimos dos seguidores dessas denominações. Os líderes religiosos acham que ajudar o próximo, que ter compaixão, que ajudar os necessitados é uma fonte de lucro, que devem receber por todas essas práticas que eles dizem fazerem, levar alguma vantagem financeira para realizar todas essas coisas que eles dizem que o evangelho pregado, ensinado por eles é para isso. Praticar necessidade, cuidar dos necessitados, ajudar os que precisam. E então, esse dinheiro, essa arrecadação, é para justificar, aspas, todas essas coisas, quando na verdade nós sabemos que na prática não é nada disso. Os filhos de Deus eleitos no Espírito devem fazer todas essas coisas sem nenhum interesse. Aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, sim, devem praticar o amor ao próximo, ajudar os necessitados. Deve sim praticar estas coisas, mas sem nenhum interesse. Devemos sim ter alegria, amor em querer fazer todas essas coisas. Fazer, sabe por quê? Porque amamos a Deus. Fazer, sabe por quê? Porque amamos o próximo como a nós mesmos, que são os 2 mandamentos. Amar a Deus mais do que tudo e do que todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então, devemos fazer isso com amor, devemos fazer isso com prazer, devemos fazer isso com alegria, sem qualquer ônus, sem qualquer coisa em troca, sem esperar receber qualquer valor que seja. Agindo assim, estamos praticando as sãs palavras do Cristo ressuscitado, realizando a doutrina que é segundo a piedade. O que diz no que eu li em Timóteo, primeira epístola, no capítulo 6,
Vocês ouviram o que eu li? Então devemos praticar todas essas coisas. Querida, revelação que o apóstolo Paulo recebeu, essa revelação vinda do terceiro céu, a sã doutrina, que é socorrer a todos de maneira o quê? Piedosa. Piedade com o contentamento. Sim, isto é grande fonte de lucro. Quando praticamos a piedade com contentamento, com prazer, com amor, com satisfação, com alegria, cumprindo esses dois mandamentos determinados por Deus, que é o amor a Ele e o amor ao próximo. De nada adianta religiosidade, de nada adianta dizer que é crente, de que é membro dessas instituições religiosas, que é praticante, que frequenta, que cumpre todos os rituais, liturgias, cerimoniais, rudimentos, que anda segundo os preceitos dos homens. Nada disso adianta. Porque temos que praticar piedade com contentamento, temos que amar o próximo, temos que praticar, já que se tem que fazer obras, como eles lá dizem que estão sempre fazendo a obra de Deus, mas a obra de Deus é socorrer os órfãos, as viúvas, os necessitados, socorrer o nosso próximo, aqueles que precisam praticar o amor. Então, essa revelação da sã doutrina que Paulo recebeu, não devemos esperar receber nada em troca. Dar de graça aquilo que de graça recebemos. Não viver às custas de quem quer que seja. Trabalhar noite e dia, se possível for, para não ser pesado a ninguém. Andar sob os cuidados e a proteção de Deus. Tendo Ele como único Senhor e pastor, para que nada não lhes falte. Não se preocupar, não andar ansioso com o dia da manhã, porque Deus cuida de nós e Ele sabe do que nós precisamos e do que nós necessitamos. De que adianta ficarem nesses lugares, seguindo preceitos, rudimentos, como já disse, praticando cerimoniais, criticando os que não praticam tais coisas, como nós que rompemos com um sistema religioso, que somos chamados de desigrejados, que somos chamados de desviados, de perdidos, que não somos salvos, que perdemos a nossa salvação e que se Ele voltar nós vamos ficar e que nós vamos para o inferno. São assim que eles nos chamam, de hereges, enquanto eles não atentam à sã doutrina recebida por Paulo, o apóstolo da graça de Deus, diretamente do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Então eles ficam nas práticas dessas obras mortas que Cristo deu fim quando ele disse tetelestai, está tudo consumado. Ele veio, sim, para cumprir a lei, para cumprir todas essas coisas. E o Cristo judeu, nascido de mulher, ele cumpriu todas essas coisas. E no fim, ele disse, está tudo consumado. Sabe o que essas pessoas, me desculpam, na verdade os são na verdade insensatos. É isso que nós vemos. São verdades que eles não querem ouvir. Não têm a humildade para refletir, para rever conceitos. E ficam nas práticas da insensatez. Cegos
como a palavra diz, cegos sendo guiados por cegos. Eles são apreciadores de obras mortas, praticantes do evangelho da circuncisão, ensinado pelo Cristo Nazareno aos 12 apóstolos, para que fosse ao mundo de Israel e pregasse esse evangelho a todos naquele aion, naquele tempo, porque o Nazareno veio para cumprir a lei, veio para cumprir aquilo que os judeus não puderam cumprir. E eles ficam aí ainda hoje exaltando Moisés, como os judeus exaltavam Moisés nos dias do Cristo Nazareno, ao se referir a Moisés. E outros patriarcas que viveram antes deles. E então Paulo, quando recebe a revelação da graça de Deus, ele mostra para esse povo que o Cristo ressuscitado, o Cristo que ressurgiu de dentre os mortos, ele era superior a Moisés. A sã doutrina ensinada de Romanos a Hebreus por Paulo, o apóstolo da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus. É esse evangelho que temos que crer, que temos que seguir, que temos que obedecer, porque este evangelho alcançou a todos os gentios, a todos os que não eram judeus, e se tornaram então reconciliados por ocasião da sua morte na cruz, no derramamento de sangue que ele fez por todos aqueles que eram ou que foram transgressores da lei. E nós, que não éramos, que não pertencíamos, fomos alcançados, fomos reconciliados. Então, querido, esse evangelho lucrativo da religião, esse evangelho lucrativo da religião é passado. Ficou para trás. Ficou para trás. Já se passou. Teve o seu momento, teve a sua época, teve o seu tempo. O de Paulo, o apóstolo, é novidade de vida. É novidade de vida. Novidade de vida. Só sabe, só entende, só compreende aqueles que têm o governo do Espírito. Aqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Só aqueles que não são mais carnais, mas que são espirituais. Que não vivem ainda na prática de todas essas coisas. Que não vivem tomando leite, mas sim comidas sólidas, que vive reinando, triunfando em graça, crescendo na graça e no conhecimento. Sim, esses andam em novidade de vida, porque vivem e andam por fé. São guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Reconhece Deus como único, como soberano. O senhorio é dele. A primazia, o domínio, a honra, a glória, o poder, o louvor, tudo é dele. E em novidade de vida, nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E o nosso culto a ele é de forma racional. Como Paulo, apóstolo, escreveu aos Romanos no capítulo 12. Querido, é novidade de vida. É o que veio depois da cruz. No evangelho do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. É esse evangelho que devemos buscar conhecimento. Ter mente iluminada. O véu é tirado. O véu é tirado. Não está mais posto sobre o rosto. A fonte de lucro deve ser a piedade com contentamento. Sim,
Sã doutrina isto. E não o que é que eles fazem dentro desses lugares. Comercializando a palavra, vendendo a palavra. Preocupado com dinheiro, apenas com dinheiro, com seus sustentos, em se enriquecerem cada vez mais, construir templos frutuosos para atrair multidões, ou multidão de pessoas. Muitos fazem uma frente de templo bonita, quando as suas laterais e a parte do fundo é pífia, mas a frente é bonita para atrair e chamar a atenção de pessoas. O seu interior, hoje, eles estão investindo em bancos confortáveis. Muitas dessas reuniões que eles chamam de culto têm jogos de luzes, aconchegante, para atrair gente, porque quanto mais gente, mais dinheiro. E aí, eles pregam acerca do dízimo como uma obrigação, e pegam o texto de Malaquias e diz para as pessoas que aqueles que não derem são ladrões, e o devorador, que eles dizem, aspas, que é Satanás, vão na vida deles e farão devassas. E as pessoas, por não conhecer Deus, elas são filhos de Deus, mas não vivem como filho. E então, assim, sendo, não conhece o Pai. E tem medo de todas essas coisas, tem medo de tudo isso, tem medo de ir para o inferno criado pela religião, tem medo de um diabo como ser espiritual que eles criaram. E assim ameaçam, aterrorizam, colocam medo e pavor nas pessoas. E as pessoas vão vivendo dentro desses lugares a cada dia com sentimento de culpa, com medo do inferno, com medo do diabo, com medo da morte, com medo de tudo. Desperte, tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ande por fé, vive por fé. Deixe Ele guiar a sua vida. Adore a Ele em espírito e em verdade. E cultue a Ele com a razão, num culto racional. A maior prova que esse evangelho de dentro desses lugares tem sido fonte de lucro para esses líderes religiosos é que hoje, nas internets, nas redes sociais, a maioria tem sido chamado de quê? De ladrões e mercenários. Ladrões e mercenários. Cumprindo-se a profecia de Isaías 55, quando diz que eles são cães gulosos. Se referindo aos daquela época, que podemos fazer uma aplicação nos dias em que estamos vivendo. Eles pedem dízimos, eles pedem ofertas, eles pedem sacrifícios, etc, etc, etc. É campanha e mais campanhas. E eu quero dizer, com toda convicção, com toda certeza, que Deus nunca se agradou dessas coisas. Deus nunca se agradou dessas coisas. Deus não está em nenhum desses negócios. E as coisas que às vezes acontecem de bom, que você até atribui a essa oferta, a esse dízimo, a essas campanhas, sacrifícios que vocês fazem, não tem nada a ver. Aconteceu porque tinha que acontecer. Assim como aqueles que vocês chamam de ímpios, de não crentes, porque não fazem parte de uma religião, seja ela evangélica ou a que for, eles vivem muitas das vezes melhor do que muitos que vivem dentro desses lugares. Daí então eu pergunto, tem uma saúde boa, vivem confortavelmente. E aí? E aí? Então nunca pense que coisas boas que aconteceu, que acontece com você, essas coisas acontecem porque você é dizimista, porque você é ofertante, porque você faz sacrifício, porque você faz campanha, porque você contribui, porque você pratica essas religiosidades e vive presa nesses alçapões, algemadas.
cumprindo rituais, liturgias, cerimoniais, rudimentos e preceitos dos homens, achando que todas essas coisas um dia vai te levar ao céu, que todas essas coisas vai te livrar do inferno, que todas essas coisas farão com que você seja arrebatado nesse arrebatamento que vocês estão esperando. Isso não tem nada a ver, você já é eleito, você é predestinado, você é salvo. Antes da fundação do mundo, ele já havia te escolhido. Você é dele. Ninguém te arrebata das mãos dele. Pode continuar praticando essas coisas, você nunca vai deixar de ser salvo, porque você já é salvo. O que você precisa, enquanto aqui viver, é ser salvo na mente, porque a salvação é na mente. E só pode viver a liberdade plena da graça de Deus quando a pessoa é salvo na mente. Porque enquanto não for salvo na mente, a pessoa não é livre. Não é livre. Porque essa liberdade é na mente. O espírito já é salvo. Mas eles ficam presos às obras da carne. Eles ficam presos a tudo que fazem por meio do corpo, achando que essas coisas agradam a Deus, têm importância para Deus, e que se tem que fazer essas coisas para que possam ser abençoados, para que possam ser salvos. É isso que nós vemos dentro desses lugares. Os espirituais não pensam em nada disso, porque não estão voltados para as obras da carne, e sim para as espirituais. Não somos mais meninos, não somos mais carnais, temos a mente dele. Fica aí esta palavra para nossa reflexão. A fonte de lucro deve ser piedade com contentamento, como eu disse lá no início da mensagem. Praticar isso com amor,